Fala pessoal, como vão vocês? É, Hoje a gente começa nesse vídeo nossa série, né? Como eu comentei no vídeo passado, que eu pretendi elaborar uma série sobre estruturas de dados e algoritmos, né? E esse é o primeiro vídeo da série. O vídeo anterior foi mais uma introdução e hoje a gente vai começar dando uma breve introdução do que são estruturas de dados, né? Qual a importância de aprender estruturas de dados, para que elas servem, como tem aquele meme do Globo Repórter, né, do que se alimentam, esse tipo de coisa, né? Então, vamos nessa. O que são estruturas de dados, né, para começar? Talvez você já tenha usado, com certeza, se você já programa, você já usou estruturas de dados diversas, mas talvez nem tenha se tocado que estava usando uma estrutura de dados, qual o nome daquela estrutura de dados. Então, é importante entender o que são, né? O que são estruturas de dados? Elas nada mais são do que uma forma de a gente organizar, processar, retornar e armazenar dados. E existem diversas estruturas de dados. Umas são mais básicas, outras são mais complexas, mais complicadas, né? E cada uma ela é desenhada para um objetivo específico, para uma função específica e com um propósito específico, né? Aqui eu trago alguns exemplos, algumas analogias do dia a dia, né? Usando objetos que a gente costuma usar no dia a dia. Por exemplo, aqui a gente tem uma geladeira, né? Uma sacola plástica, assim, sacola para carregar alguma coisa na mão, uma estante de livros, né? Uma mochila, meio que um guarda-roupa aqui, outro móvel que parecido com um guarda-roupa, uma mesa de cabeceira aqui. Então, por exemplo, né, se a gente precisa, sei lá, hoje eu comi frango no almoço, eu preciso guardar esse frango em algum lugar para conservar bem. Eu não vou guardar esse frango na mochila, eu não vou guardar esse frango na sacola, eu não vou guardar esse frango numa mesa de cabeceira, né? Eu vou guardar o frango na geladeira, obviamente, né? Ou, sei lá, hoje eu trabalho remoto da minha casa, né? E eu tô enjoado do meu escritório, que não é meu escritório, eu trabalho no meu quarto, mas eu tô enjoado e quero trabalhar num coworking, então eu preciso levar meu notebook, o carregador do meu notebook, meu fone de ouvido, meu microfone. Eu não, eu até posso colocar o notebook, o carregador nessa sacola aqui, mas ia ser bem mais prático eu colocar dentro de uma mochila e ir lá pro meu coworking, né? Ou sei lá, eu tenho vários livros para guardar, eu não vou guardar os livros no guarda-roupa, numa geladeira, numa sacola. Eu posso até levar na sacola para algum lugar os livros ou até na mochila, mas para guardar é melhor guardar no estante. Então essas analogias do dia a dia foi mais para a gente entender que a gente também faz isso quando a gente está programando, quando a gente está criando um código, um software para um cliente ou um software para a gente mesmo. E a gente nem imagina que está usando cada elemento aqui. A gente pode imaginar como se fosse uma estrutura de dados. A gente tem a estrutura geladeira, a estrutura sacola, a estrutura estante, a mesa de cabeceira, a mochila, guarda-roupa, o closet, whatever. E a gente pode trazer essas analogias do mundo real, né, para o mundo computacional, para a computação, né? A gente vai ver isso no decorrer dessa apresentação desse vídeo. Mas por que são as estruturas de dados? Elas são importantes, né? A gente muitas vezes, a gente está criando um programa, a gente precisa realizar um processamento de dados, precisa realizar uma apresentação de um arquivo para um cliente. No cliente, no caso, alguém que está consumindo uma API, por exemplo, a gente precisa, sei lá, às vezes enviar uma entrada para uma API e receber uma saída que demanda um processamento de dados, né? E muitas vezes as estruturas primitivas, né, os tipos primitivos, como a gente costuma chamar, um tipo inteiro, tipo ponto flutuante, né, float, ou tipo string, eles são insuficientes para a gente realizar um processamento lógico que a gente deseja realizar naquele programa. Imaginem que eu queira. Eu tenho uma API que eu recebo a entrada do usuário e eu preciso buscar dados no banco de dados de acordo com aquela entrada e cuspir algum resultado para o cliente depois disso. E eu não posso usar somente inteiros ou strings ou pontos flutuantes para fazer esse tipo de processamento. Eu preciso de algumas classes, eu preciso às vezes no Python, né? Eu preciso de uma lista para armazenar esses dados e processar essa lista de um por um, de um dado por dado. Então, esses tipos primitivos, eles são insuficientes muitas vezes para a gente realizar o que a gente costuma querer realizar em um software, né?
E então, para isso, a gente precisa das estruturas de dados, né, porque elas realizam esse tipo de processamento, como eu comentei já anteriormente, né, elas armazenam dados, processam dados, apresentam dados, e a gente precisa das estruturas de dados para fazer muitas coisas no desenvolvimento de software, né? E a gente pode considerar, pode entender as estruturas de dados como building blocks, né, como tijolos, pequenos tijolos que a gente vai empilhando ali e no final, depois de empilhar vários tijolos, a gente tem o nosso programa, o nosso software, né? E o conhecimento em estruturas de dados, ele possibilita que a gente saiba usar melhor a estrutura correta e saiba realizar melhor aquela tarefa. Por exemplo, se eu só conheço, eu ainda vou falar das estruturas de dados que a gente tem no Python, né? Mas eu vou falar também dos tipos gerais que a gente encontra em qualquer linguagem moderna. Mas trazendo um exemplo do Python, né? Eu posso, sei lá, se eu só conheço listas e eu preciso processar dados que eu queira que os dados eles não sejam repetidos, né? Eu poderia usar um set, por exemplo. Só um exemplo bem hipotético assim do dia a dia. Mas se eu só conheço uma estrutura de dados, eu vou querer usar a mesma estrutura para tudo, né? Aquela velha analogia de se eu só conheço a ferramenta martelo, todo problema para mim vai ser prego, né? Mas eu poderia ter um problema que eu resolveria melhor com chave de fenda, com a chave de rosca, enfim. Então, é importante a gente entender as estruturas de dados que a gente tem a possibilidade de usar na linguagem que a gente costuma usar no dia a dia, e também as estruturas primitivas assim de dados, né, que são meio que a fundação de diversas linguagens de programação por aí. E para que as estruturas de dados elas são usadas? Né? Eu já falei um pouco anteriormente nessa apresentação, mas a gente pode usar estruturas de dados para armazenar dados, como arrays, a gente usa arrays para armazenar dados, listas ligadas. Se você nunca ouviu falar em alguma dessas estruturas, a gente vai ver durante essa série, né? A gente pode usar listas ligadas, pode usar filas, listas, tuplas, hashmaps. No caso do Python, né? Hashmaps são dicionários. A gente também pode usar uma estrutura de dado para gerenciar recursos ou serviços, por exemplo, gerenciamento de memória, gerenciamento de arquivos. Se vocês nunca estudaram estrutura de dados, vocês nem imaginam que a disposição de arquivos no seu sistema operacional ela usa uma estrutura de dados bem comum no dia a dia, né, que é a estrutura de árvore, que a gente ainda vai ver a estrutura de árvore durante o decorrer desses vídeos, dessa playlist, desse curso. Também a gente pode usar estruturas de dados para indexar. Quando a gente fala em index, né, em índices, a gente, pelo menos para mim, né, a primeira coisa que eu penso é banco de dados. A gente usa índices para realizar buscas mais rápidas no banco de dados, né, e por baixo dos panos, o banco de dados pode ser, o gerenciador de banco de dados, né, pode ser MySQL, pode ser Postgres, ele está usando uma estrutura de dados ali bem comum, que são as árvores, né? Tem diversos tipos de árvores, a gente vai ver no decorrer desses vídeos aqui. Mas basicamente a gente usa árvores para indexar, criar índices no banco de dados. A gente também pode usar estruturas de dados para realizar buscas, né? Mecanismo de busca. Também pode ser árvore, pode ser hashmap. Se você já estuda, né? Já treina o exercício, né? Faz exercícios de algoritmos em sites como LeetCode, como HackerRank. Muitas vezes você vê que a sua solução ela não está sendo tão rápida, tão performática. Às vezes você usa um hashmap, né, um dicionário do Python, e a solução fica mais rápida. Então, para buscas, às vezes é mais rápido usar um hashmap ou uma estrutura de árvore, por exemplo. A gente também pode usar estruturas de dados para ordenação, né? A gente, sei lá, às vezes eu quero uma sequência de dados e eu quero que essa sequência de dados ela esteja ordenada. A gente pode pensar no lista, né? No Python, trazendo as analogias para o Python, né? Às vezes eu posso usar um conjunto e um conjunto às vezes não obedece a ordem, né? Um dicionário às vezes não obedece a ordem. Então, talvez eu precise usar uma lista, por exemplo. Também pode usar árvores binárias e todos esses terminhos que você talvez nunca tenha ouvido falar, a gente vai ver no decorrer dos próximos vídeos. Não se preocupe. E a gente também pode usar uma estrutura de dados para transmissão de dados, né? Os pacotes TCP e IP são considerados uma estrutura de dados também. E quais são os tipos mais primitivos assim de estrutura de dados, que são os building blocks de diversas linguagens de programação por aí? Eu já falei isso no vídeo de apresentação, no vídeo de convite, né, dessa série, mas a gente tem o tipo array, o tipo hashtable, que no Python é o dicionário. A gente tem a pilha, que é a stack, a fila, que é a queue,
Lista ligada, que é a linked list, as árvores, trees, heap, que é uma estrutura de dados baseada nas árvores, né? Os grafos, que são muito usados em redes sociais como Facebook, Instagram, LinkedIn. E a try, que eu não sei se a pronúncia correta é essa, né? Mas eu estou pronunciando try. E a gente tem esses tipos mais básicos, né? Tem outros tipos diversos, se vocês buscarem na Wikipedia por estrutura de dados, vocês vão ver que tem vários outros tipos que a gente nem imagina. Mas esses são os principais que o pessoal costuma mais cobrar em entrevista técnica e também para o seu dia a dia como programador são os mais úteis, assim, que você pode precisar usar no dia a dia. E em Python, né, a gente tem, trazendo de novo essa ideia, né, de às vezes a gente usa estruturas de dados e nem sabia que estava usando estruturas de dados. A gente tem as tuplas no Python, que tem as suas características, né? A gente tem as listas, que são diferentes da tupla em alguns aspectos, em outros aspectos são parecidas. A gente tem os dicionários, os conjuntos, ou sets, né? Se você nunca usou a biblioteca Built-in Collections, a gente tem o TheQueue, que a gente pode usar para criar filas e pilhas também. A gente pode usar para criar tanto pilha como fila. A gente tem também a tupla nomeada, né, named tuple, e dentre outras diversas estruturas de dados que a gente nem imagina que na linguagem a gente pode usar, mas elas existem lá para nos ajudar. Então, como eu posso saber qual é a melhor estrutura de dados para usar para o meu problema, né? Isso a gente vai aprendendo no decorrer da experiência, né? Quanto mais a gente estuda estruturas de dados, a gente vai entendendo qual a melhor estrutura para resolver um problema específico, né? E se vocês quiserem, né, acompanhar os próximos vídeos da série do canal, né, do nosso canal, a gente vai detalhar cada uma no decorrer dos próximos vídeos, então por isso que está aqui cenas dos próximos capítulos dessa série. E para finalizar, né, se vocês curtiram esse conteúdo, se vocês acham que é um conteúdo útil para vocês, eu peço humildemente aqui para vocês se inscreverem no canal, curtir lá o vídeo, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, então ele espalha para pessoas, sei lá, se vocês assistem o canal do Felipe Deschamps ou do Lucas Montano. E então o YouTube vai entender, se vocês curtirem esse conteúdo, né, vai entender que é um conteúdo relevante para programadores e pode sugerir esse tipo de conteúdo para outros programadores por aí e ajudar o nosso canal, né? Então, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Eu agradeço a audiência de vocês, espero que vocês nos acompanhem aqui nos próximos vídeos, né, dessa playlist de estrutura de dados. Espero que vocês aprendam, como eu estou aprendendo, né? Quando eu crio esse conteúdo aqui, eu também estou aprendendo, para ensinar alguma coisa aqui, eu estou estudando, então está sendo útil para mim também. Então espero ver vocês nos próximos vídeos e agradeço a audiência de vocês, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, valeu!